Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Estão todos muito bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos lá, vamos continuar aí o nosso assunto da geografia. Nós estamos estudando a população brasileira e hoje, infelizmente, eu vou ter que falar um tom um pouco mais triste. Por quê? Porque hoje eu vou falar uma característica muito triste da população, não só da população brasileira, mas como a gente está vendo nesse exato momento, da população mundial, porque a gente vai falar algo que é relacionado ao preconceito e à discriminação com a cor da pele das pessoas. Nós vamos falar sobre como é formada a sociedade brasileira e sobre as questões dos afrodescendentes, das pessoas negras ou das pessoas pretas, das pessoas de pele preta, tá? Isso, infelizmente, é um assunto que a gente precisa tratar. Não era para a gente estar tratando disso em pleno 2020, mas essas diferenças ainda não foram completamente superadas, não é? E é uma coisa que é até complicado para mim quando eu preciso dar uma aula sobre o assunto. Por quê? Porque por mais que eu estude, por mais que eu entenda, por mais que eu seja contra o racismo, que eu seja contra a discriminação, eu não consigo falar tão bem desse assunto, porque eu nunca sofri isso na pele. Eu não tenho a pele negra e então não sei como é ser negro. Mas muitos de vocês têm essas características, muitos de vocês têm parentes que têm essas características, têm amigos que têm essas características, assim como eu, e sabe o que essas pessoas passam. Não é? Mas infelizmente eu vou aqui trazer para vocês somente o meu conhecimento técnico. Eu não consigo trazer para vocês essa experiência por completo, porque ela nunca foi sentida na minha pele, mas a minha compaixão e o pensar no próximo me faz sentir um pouco da dor que essas pessoas sentem. E a primeira coisa que eu gostaria de lembrar para vocês que nunca se sentiram negros, para vocês que nunca se sentiram no lugar das pessoas negras, que nós somos um povo miscigenado. O Brasil, assim como os Estados Unidos, ele é um dos países que é formado por imigrantes. E a nossa imigração, aí diferente dos Estados Unidos, ela foi muito miscigenada ao longo dos anos. Nós temos uma grande quantidade de pessoas que têm origens miscigenadas, principalmente de três grandes grupos: os brancos europeus, especialmente os portugueses, que foram aqueles que colonizaram a América do Sul, que colonizaram o Brasil junto com os espanhóis, mas aqui no Brasil, no caso, os portugueses. A miscigenação com a população indígena, que eram os nativos brasileiros, as pessoas que moravam nesse território quando os portugueses chegaram, e a miscigenação com os povos africanos, que aconteceu a partir de um dos fatos mais tristes da nossa história, que foi a escravidão africana. Gente, não aceitem nenhum argumento defendendo escravidão em algum momento, falando que na história houve escravidão. Primeiro que escravidão é errado em qualquer momento. E quando a gente compara a escravidão lá do século XIV, XV até o século XIX, que foi a escravidão dos povos africanos, ela não é igual a nenhuma outra escravidão. Roma tinha escravos, Grécia tinha escravos, os hebreus, os egípcios, várias civilizações tinham escravos, mas eram escravos que surgiam a partir de guerras, conflitos ou dívidas. Qual é a diferença que a gente tem com a escravidão africana? Foi a primeira vez na história em que a cor da pele, a etnia, virou um fator preponderante, um fator primordial para dizer se aquela pessoa merecia a liberdade ou não. E isso é algo sem precedentes que eu espero que nunca mais aconteça, mas infelizmente deixou raízes até hoje na nossa sociedade. A nossa sociedade, apesar de ser miscigenada, nós tivemos também outras influências, outras migrações, mas nós nos identificamos muito com. Nós tentamos, na verdade, nos identificar de uma forma que se afaste
desse cenário, desse nosso passado. Tanto que quando pessoas são entrevistadas em pesquisas, tem uma tendência muito grande de pessoas de pele negra, de pessoas de pele mais escura colocarem alguma tonalidade mais clara. Isso para tentar evitar um preconceito ou até preconceito delas mesmas que não se identificam daquela maneira. Felizmente, a gente tem alguns avanços. A luta negra, não só no Brasil, mas no mundo, ela ganha muita força. Estamos acompanhando o que está acontecendo nos Estados Unidos da América depois do assassinato de mais uma pessoa, de mais um jovem negro, através lá da violência policial. Infelizmente, não é exclusividade da América. Aqui no Brasil, muitos jovens presos são diariamente forçados ali, são diariamente oprimidos pelo próprio Estado. Os negros, eles compõem a maioria da população nas favelas, e os negros, eles compõem a maioria da população carcerária. E sabe qual é a culpa disso, gente? Da nossa história, é a herança da nossa história. Gente, se a gente pensar direitinho, tem mais tempo de negro escravizado no Brasil do que de negro liberto no Brasil. A escravidão, ela só acabou aqui, foi o último país das Américas a acabar com a escravidão africana em 1888, gente. Fazem apenas 132 anos. Se a gente pensar bem, a escravidão começa lá em 1500, 1600, foram quase 300 anos de escravidão. E isso deixou uma marca tão grande, mas tão grande na sociedade, que até os nossos termos do dia a dia, eles têm uma relação com essa situação. Então, quando a gente escuta a palavra negro, quando a gente escuta essa palavra, tem várias associações que a gente faz no dia a dia sem querer, que tem tudo a ver com esse preconceito que vem da nossa sociedade, tá? Não é culpa, muitas vezes, da gente, até pessoas que sofrem preconceito acabam reproduzindo frases como o dia tá preto, a ovelha negra, tudo como se fosse coisas ruins. Segunda-feira, que é o dia de trabalho, é o dia de branco. Ou seja, isso são reproduções de falas antigas. Fulano tem um cabelo bom, fulano tem um cabelo ruim. Isso é reprodução de uma fala que diz cabelo bom para pentear, cabelo ruim de pentear. Gente, somos todos da mesma raça, somos todos da mesma espécie, somos todos Homo sapiens sapiens. Nós não temos raças diferentes. Não existe a raça branca, não existe a raça negra. Todos somos humanos. Nós temos etnias diferentes que, consequentemente, se expõem a partir de cor de peles diferentes. Mas, nesse sentido, nós compomos a mesma raça, gente. Não faz sentido a gente discriminar uma pessoa, a gente achar que alguém é diferente somente pela cor da sua pele. Pessoal, isso é um assunto tão sério e tão triste no Brasil, que no começo do século XIX, no começo do século XX, lá nos anos de 1900, nós tivemos políticas de branqueamento da população. Vejam que absurdo. As pessoas, elas estavam incentivando a migração de europeus brancos para o Brasil para embranquecer a população, para retirar, né, para impedir aí a mudar a coloração geral das pessoas. Isso é algo muito triste. Não era qualquer branco não, tá, gente? Asiático não era muito bem-vindo aqui não. Apesar de nós termos aí uma grande comunidade japonesa, eles queriam brancos europeus. E onde é que se concentram a população negra? Principalmente na nossa região, como vocês veem no mapa aí da página 71. O Nordeste e um pouco da região Sudeste concentram as maiores populações negras, especialmente o estado do Maranhão e o estado da Bahia, o estado de Minas Gerais. Pernambuco é um dos estados que tem a maior quantidade também de população negra. Mas esses outros estados, eles são muito marcados aí
por essa população, por essa quantidade grande da população, justamente por conta da escravidão, justamente por conta do uso dessa mão de obra escrava que infelizmente faz parte da nossa história, mas ao mesmo tempo que eu falo infelizmente, a gente não pode esquecer disso, a gente não pode negar isso, isso existiu, isso existe até hoje. E nós temos que lutar para essa desigualdade entre brancos e não brancos, entre negros e não negros, ela acabar, ela diminuir. A gente tem que parar de só falar e tomar atitudes que não são racistas, tá? A gente tem que lutar junto, independente da nossa cor da pele, da nossa origem, da nossa cor do cabelo, do tamanho, do tipo, da cor dos olhos, da altura. Somos todos da mesma espécie, somos todos miscigenados, todos nós temos resquícios de várias etnias que colonizaram o Brasil. Então, tenho certeza que, por mais clara que seja a sua pele ou por mais escura que seja a sua pele, você tem parentes na sua história que tem colorações de pele completamente diferentes, que tem padrões de corpo totalmente diferente. Então, gente, eu quero encerrar essa aula com esse recado. Somos todos da mesma espécie. Leiam esse capítulo do livro, leiam com muita atenção, especialmente as páginas 74 e 75, que fala do combate ao preconceito no Brasil, ao combate à discriminação. Nós precisamos parar com isso, nós precisamos acabar com esse mal social, tá certo? Um beijo para todos vocês, espero que vocês reflitam muito sobre esse assunto, tá certo? E não só reflitam, comecem a tomar atitudes no seu dia a dia para diminuir qualquer coisa de qualquer pessoa que pratique algum ato de preconceito, tá certo? Então, gente, por hoje é só, até a próxima aula, beijo enorme, tchau, tchau.